Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Não estava na nossa programação voltar a Montevideo tão rapidamente depois da semana passada. Pastor Edivan, os pastores, todos, Deus abençoe. Pedro Henrique, até você veio, Pedro Henrique. Todo mundo. Quem encontrou o texto? Olha só. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Volte o verso 7, por favor. Eu vou ler a parte A e vocês a parte B. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: muito bem, a última vez. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: os profetas do Antigo Testamento eram muito procurados pelas pessoas. Os profetas do Antigo Testamento eram muito solicitados pelas pessoas. Isso porque o ministério do profeta era inverso ao ministério sacerdotal. A função do sacerdote era escutar do povo e transmitir para Deus, enquanto a função do profeta era ouvir de Deus e transmitir para o povo. Por esta razão, as pessoas iam aos profetas para terem respostas de Deus através deles. A verdade é que eram vários os motivos que levavam as pessoas aos profetas para terem respostas de Deus através deles. Uns para saber se seria sarado da enfermidade, outros iam aos profetas para terem respostas de Deus através deles, para saber se seria vitorioso na peleja, de sorte que eram N
os motivos que levavam as pessoas aos profetas para terem respostas de Deus através deles. Esse capítulo de número 4 é um capítulo conhecidíssimo de todos nós. Todo crente conhece a narrativa bíblica desse capítulo de número 4. O episódio é um poderoso milagre que aconteceu na casa de uma mulher viúva. Se não, vejamos o que diz o versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Clamar aqui é gritar. Ela gritou ao profeta Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Quando esta mulher diz a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, ela está dizendo a Eliseu que seu esposo acreditava nos profetas. E ela continua: e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor. Ela está dizendo que além do seu esposo acreditar nos profetas, ele era um homem crente, temente a Deus, mas morreu e deixou-lhe uma grande dívida, e ela não dispunha do recurso financeiro para pagar a dívida que ele havia lhe deixado. Só a título de informação, tá? O historiador Flávio Joséfo, que é muito conhecido entre nós, ele diz que o marido desta mulher era Obadias, o mordomo do rei Acabe. Lembra quando Jezabel empreendeu uma implacável perseguição contra os profetas de Deus, especialmente contra o profeta Elias? Obadias, no capítulo 18 de 1 de Reis, diz que era temente a Deus. Ele, em um ato profético, pegou 100 profetas e escondeu-os em covas, e estava sustentando esses profetas com pães. Quando ele morreu, segundo Flávio Joséfo, a sua esposa, esta do capítulo 4, herdou a dívida dos pães que seu marido havia comprado fiado para sustentar os profetas que ele havia escondido. E agora, o credor estava batendo na porta desta mulher, querendo receber aquilo que ele tinha por direito, mas não tendo ela com que pagá-lo, e sabendo este credor que ela possuía 2 filhos, este credor exigiu os 2 meninos como pagamento daquela dívida. Mas é preciso que a gente entenda a ressalva da exigência desse credor em pedir os 2 filhos desta mulher. A verdade é que a lei israelita permitia, como forma de proteção ao credor, que se tomasse os filhos dos devedores para que trabalhassem um período até que a dívida fosse paga. Mas em Deuteronômio capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 18, existe uma ressalva que diz que o credor não podia exigir os filhos em momentos de grandes fomes ou escassez. Isso significa que o credor aqui estava exigindo os 2 filhos desta mulher numa época em que ele não tinha esse direito. Logo, ele estava violando um princípio de Deuteronômio capítulo 15, do verso 1 ao versículo 18. É por isso que esta mulher vai ao profeta Eliseu, gritando, pedindo socorro ao profeta, contando a sua história. Observe que nos versículos que lemos, esta mulher, ela não participa o seu problema, senão ao profeta Eliseu, que era a pessoa correta de se recorrer para obter conselhos, respostas de Deus. Vai um conselho pastoral para nós aqui nessa noite, tá? Não conte a sua vida para todo mundo. Nem todo mundo tem estrutura de saber aquilo que está acontecendo com a sua vida. Não se esqueça que as pessoas que você conhece têm amigos, e os amigos das pessoas que você conhece têm amigos, e os amigos dos amigos das pessoas que você conhece também têm amigos.
não conte, não participe os seus problemas para qualquer pessoa, porque nem todo mundo tem estrutura de saber aquilo que está acontecendo na sua vida, principalmente as coisas particulares, as coisas familiares. Eliseu ouve a mulher, e quando ele escuta a mulher, ele não tenta solucionar o problema dela de imediato, ele faz-lhe uma pergunta: que te hei de eu fazer? Pode baixar o microfone um pouco, por favor. Que te hei de eu fazer? Perguntou Eliseu. Declara-me, o que é que você tens em casa? A mulher respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Declara-me, o que é que você tem em casa? Respondeu a mulher: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Observe que o momento que esta mulher está vivenciando é um momento de escassez, de necessidades. E quando ela responde ao profeta Eliseu: a tua serva não tem nada em casa, ao mesmo tempo ela lembra que ela possuía uma botija de azeite. Essa botija de azeite é uma representação do Espírito Santo. Essa botija de azeite representa a comunhão desta mulher para com Deus. E diga-se de passagem, irmãos, pode faltar tudo em nossa vida: a roupa para vestir, o sapato para calçar, o carro para andar, a casa para morar. Pode faltar até a saúde no corpo, pode faltar até víveres em casa. Mas se tem uma coisa que não pode faltar na vida do crente, é a comunhão com o Espírito Santo. A nossa comunhão com Deus é questão de sobrevivência espiritual. A nossa comunhão com Deus é questão de sobrevivência espiritual. E essa mulher estava dizendo a Eliseu: a tua serva não tem nada em casa, eu estou pobre de demaré, mas se tu orar aqui dentro da minha casa, a presença do Eterno se manifesta. Então que falte tudo, mas que não falte a presença de Deus. E ela diz: eu tenho uma botija de azeite. Eliseu disse à mulher: então, disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Quando a gente lê esse texto aqui, pastor Edivan, a gente acha, porque a gente vive nessa cultura ocidental, que o que Eliseu está pedindo, orientando esta mulher, é a coisa mais fácil de se fazer: tomar vasos emprestados. Se perguntar a qualquer dona de casa aqui, se é difícil tomar uma vasilha emprestada na mão do vizinho, nenhuma dona de casa aqui tem dificuldades de tomar uma vasilha emprestada, pastor, na mão de uma vizinha. Mas dentro da cultura desse povo, tomar vasilhas emprestadas era como se a mulher estivesse se expondo ao vitupério. Era vergonhoso tomar vasos emprestados dentro da cultura desses tempos bíblicos. Então o que Eliseu está falando para esta mulher, orientando a mulher, não é algo fácil de se fazer. E ele disse: toma para ti vasos emprestados, vasos vazios, não poucos. Ou seja, ela tinha que sair pela vizinhança tomando vasilhas emprestadas. E aqui implica duas coisas: primeiro, ela precisava viver socialmente bem. Segundo, era preciso ter moral na sociedade para tomar vasilhas emprestadas. E ela sai tomando as vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, não poucas, quando de repente ela aparece com uma grande quantidade de vasilhas, e com ela estavam os seus 2 filhos. Ouçam o que diz o verso 4 do capítulo 4:
quando esta mulher retorna com aqueles vasos, Eliseu dá uma segunda orientação a esta mulher. Olha a orientação do profeta Eliseu: então entra e fecha a porta sobre ti, mulher, e sobre os teus filhos. Isso aqui é uma profecia. Versículo 4 do capítulo 4, eu vou reler. Então disse o profeta Eliseu à mulher: entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos. Isso aqui é uma palavra profética para nós. Isso aqui é profético para nós. Isso aqui é profético para a nossa família. Eliseu, quando orienta a mulher entrar dentro da sua casa, ouça o que ele está dizendo: então entra na tua casa e fecha a porta sobre ti, mulher, e sobre os teus filhos. Deus não esqueceu dos filhos desta mulher. Deus não esqueceu dos filhos dela. E é por isso que Eliseu está dizendo: fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Eu preciso profetizar esse texto, não só na vida de vocês, como na minha, nas nossas vidas. Vai acontecer milagres na nossa casa. Aqui tem uma profecia. Erga uma das mãos para Deus, por favor. Pastor, essas coisas dos pregadores hoje, levanta a mão, dá glória, fala para o irmão que está ao seu lado. Irmão, se o problema dos pregadores fosse este, nós tínhamos mensagens saudáveis nos púlpitos das nossas igrejas. Mas isso aqui não tem problema nenhum, é apenas uma forma de interação. A mão levantada, por favor. Aponta o dedo pelo menos para duas pessoas. Fala, profetiza estas palavras: vai ter milagre na tua casa. Fala para alguém, vai ter milagre na tua família. Deus vai operar milagre na sua casa. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Não, dá um grito de glória alto para Jesus. Vai ter milagre na tua casa. Amados, esta mulher está tomando os vasos emprestados, porque, pastor Edivan, toda vitória é precedida de uma guerra. Toda vitória é precedida de uma guerra. Pastor, não entendi. Toda vitória, antes dela tem uma guerra para a gente guerrear. Tem uma peleja para pelejar, tem uma luta para lutar. E tomar esses vasos emprestados é exatamente a guerra que esta mulher entra em tomar essas vasilhas emprestadas e vir até o profeta Eliseu para receber a orientação. Mas observe o que aqui Eliseu diz: entra e fecha a tua porta. Pastor Edivan, tem coisas que só vai acontecer na nossa vida quando a gente fechar a porta. Tem milagres que só vão acontecer em nossas vidas quando a gente fechar a porta. Aprenda a fechar a porta. Aprenda a fechar a porta para certas pessoas na sua vida, na sua casa. Afaste-se de gente tóxica, de pessoas tóxicas que quer acessar sua casa, acessar sua vida, acessar suas particularidades. Lembre-se que quando Jesus foi para a casa de Jairo, ele disse: fecha a porta. Lembre-se quando Pedro foi ressuscitar Dorcas, ele disse: fecha a porta. Tem momentos que você precisa fechar a porta, porque nem todo mundo precisa ser partícipe do milagre de Deus que vai acontecer na sua vida. Feche a porta. Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Feche a porta, meu irmão. Feche a porta. Feche a porta. Não é pecado fechar a porta para certas pessoas, não. Não é pecado, não. Tem gente que você tem que amar de longe. Tem
Tem gente que você não leva, você não vai ao shopping, você não convida na sua casa. Esses dias uma família muito problemática queria ir lá em casa para fazer um churrasco. E até disse a minha esposa: ô Ellen, nós vamos levar a carne. Mamãe chegou de viagem, chegou a mãe dela e a irmã dela e disse: nós vamos aí para fazer um churrasco na sua casa. Aí minha esposa disse assim: ô vida, fulana de tal está dizendo que tá querendo vir aqui em casa para fazer um churrasco. O que é que você acha? Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Não traz não. Não traz não, porque é gente problemática. É gente que você tem que amar de longe. Ame de longe. Pastor, é que tem gente, pastor, que quer ser melhor do que Jesus. Jesus olhou para os 12 e disse assim: eu não escolhia vocês 12, um de vocês é um diabo. Tem gente que quer ser melhor do que Jesus. E às vezes Deus se encarrega de afastar de nós esse tipo de gente tóxica, e a gente insiste em atrair essas pessoas de volta para a nossa vida. Fecha a porta, minha filha. Fecha a porta. Você pode seguir a paz com todos e a santificação de longe. E a ordem aqui é: fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Glória a Deus. Vai ter milagre de salvação na sua casa. Pastor Edivan, Deus tem um negócio com família. Família é a célula nuclear da sociedade. Família é a célula viva da sociedade. Família é a célula máter da sociedade. Deus, quando formou o homem, Ele disse: ali quem azav shiet aviave vetimor vedavaca hayuru levachai errad. É o texto hebraico que diz que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja como que diante dele. A mulher, ela sempre está ao lado do marido. A mulher é incrível, pastor. Inclusive, dentro de uma casa, quem é forte não é o homem. Você vê esses caras fortão aí, ó, levanta 100 de supino reto, sabe? Esses caras malhadão. Em casa, entre o homem e a mulher, quem é forte é a mulher, o homem é fraco. Nenhum macho que está aqui nessa noite suportaria carregar um filho na barriga durante 9 meses. Nenhum macho aqui suportaria menstruar uma vez por mês. Nenhum macho que está aqui, com uma dor de cabeça, a gente não quer nem sair para trabalhar. Mas a mulher não, a mulher ela é extraordinária. A mulher é extraordinária. A mulher é forte. Perguntem por quê? Porque a mulher é osso, o homem é barro. O homem é barro, a mulher é osso. É por isso que a mulher é quem é forte. Dá uma olhada na sua esquerda aqui, a sua esquerda. Olha para essas paredes. Vocês estão vendo o que sustenta esse prédio? Não estão. São as colunas que estão aí dentro. É isso que a mulher é. Deus disse que a mulher é coluna. Deus disse que a mulher é coluna. Por isso que a mulher é forte. Ela é coluna. A mulher é coluna. E o homem é o que, pastor? O homem é o telhado. Existem 3 P's na vida do homem: proteger, prover, procriar. Tem homem aqui nessa noite? Digam comigo: proteger, prover, procriar. São os 3 P's do homem. A mulher edifica, o homem protege. O homem é o telhado da casa. É o homem que protege. Esses dias tinha um gaiato, pastor, no Instagram da minha mulher, mandando uns coraçãozinho, carinha de coração, sabe, um monte de mensagem. Você é linda. Olha que demônio, você é linda. Aí eu fui lá e peguei aqueles emojizinho. Peguei o emojizinho do Satanás, peguei a faca, o caixão e o buraco. Aí ele escreveu: o sangue de Jesus tem poder. Aí eu mandei um áudio para ele: eu vou comer seu coração com farinha. Nunca mais apareceu. Sabe por quê? Mas você é pastor. Eu sou pastor, mas eu sou macho. Quem protege a minha casa sou eu. Eu sou pastor, mas eu sou macho. Homem, macho. E Deus tem um negócio, Pedro Henrique, com família. Vai ter milagre na sua casa.
Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta. Bate na mão de alguém, bate na mão de alguém. Diga: vai ter milagre na sua casa. Deus tem um negócio com família, com família. Adão e Eva foram expulsos do jardim. Lembra quando Noé começou a pregar? Porque Deus disse: ó, o meu espírito não contenderá mais com os homens, e seus anos serão 120 anos. Aí Deus, ele projeta uma saída para livrar Noé do dilúvio que viria sobre toda a terra. O dilúvio não, gente, uma coisa chama a outra, né? Porque tem crente que diz assim: pastor, o dilúvio foi local. Então quer dizer que Noé vai construir uma arca com 135 metros de comprimento para passar por um rio no local. De forma alguma, irmão. O dilúvio não foi só local, não foi só estadual, não foi só nacional. O dilúvio foi mundial. E Noé pregou por cerca de 120 anos, dizendo que Deus mandaria o dilúvio. No dia de Noé entrar na arca, não fique pensando que Noé foi atrás das aves, Noé foi atrás dos répteis, Noé foi atrás dos animais. Não foi. O capítulo 6 de Gênesis, Deus disse a Noé: olha, Noé, um casal de cada ave, de cada réptil, de cada animal virão a ti. Então as aves foram até Noé, os répteis foram até Noé, os animais foram até Noé. Noé os agregou dentro da arca. E depois que Noé organizou os animais, as aves, os répteis dentro da arca, chegou o momento de Noé entrar dentro da arca. E é um pensamento meu: Noé dá uma olhada para trás e ele não vê um conhecido dele, um contemporâneo dele, alguém que morava próximo à sua casa. Ele olha para a esquerda da mesma forma, para a direita também, e ele não encontra. Ele percebe que ninguém havia crido na sua pregação, uma pregação que durou longos 120 anos. Uma certa vez eu ouvi um pastor dizer que Noé foi o pior pregador da Bíblia, e eu disse a ele: pastor, Noé foi um dos maiores pregadores da Bíblia. Ele perguntou por quê? Eu falei: porque Noé não ganhou uma vida para Deus, mas ele não perdeu a sua família. Porque quando Noé olha em sua volta, estava a mulher dele, estavam os 3 filhos dele, e estavam as 3 noras dele para entrar dentro da arca. Isso aqui é a profecia de novo: vai ter milagre na sua casa. Ah, pastor, o meu marido é difícil, meu marido é um cavalo. Tem cavalo dentro da arca também, tá? Mas está tudo convertido. Vai ter milagre na sua casa, vai ter milagre na sua família, vai ter milagre. Glória a Deus. Todos os animais estavam convertidos dentro da arca. Você não lê que eles estavam, o gato caçando o rato, briga de gato com cachorro, estão todos dentro da arca. Vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre. Mas para acontecer certos milagres é preciso fechar a porta. Feche a porta. Glória a Deus. Feche a porta. E agora aquela mulher está dentro de casa com umas vasilhas que havia tomado emprestado. Também estavam ali os seus 2 filhos e aquela botija de azeite. Quem me vê nitidamente diz amém. Olha só, aqui é a botija de azeite da mulher. A botija de azeite. Deixa eu te explicar o que aconteceu dentro da casa dessa mulher.
ela tinha uma botija de azeite e tinha muitas vasilhas que ela havia tomado emprestados. Os seus 2 filhos estavam ali. Vamos chamá-los de Pedro e João. Pedro e João. Então, a botija de azeite, essa é a botija do milagre, um monte de vasilhas e os 2 meninos, a quem iremos chamá-los de Pedro e João. Então, a mulher, ela pega a botija do milagre. Pedro é quem vai dar as vasilhas vazias à sua mãe. E João vai organizar, colocar à parte as vasilhas cheias. Então Pedro dá a primeira vasilha vazia à mãe, que com certeza a botija está em cima, no mínimo, de uma mesa. Tem um recipiente ali. E esta mulher pega a botija do milagre, uma botija de azeite, e ela derrama o azeite, ela deita, essa é a linguagem bíblica, ela deita o azeite naquela primeira vasilha vazia. Gente, nem sempre a vasilha era do tamanho da botija. Haviam vasilhas menores, vasilhas maiores, mas não interessa se o tamanho da vasilha vazia era maior do que a botija, porque quando ela virava a botija para deitar o azeite, ele não faltava dentro da bendita da botija do milagre. Então ela deitava o azeite e enchia aquela vasilha, independentemente do tamanho. E quando ela deitava o azeite, presta atenção nisso aqui, a vasilha, a botija do milagre, ficava vazia. Então ela pegava a botija vazia, colocava de um lado, pegava a vasilha cheia, dava a João, e a Bíblia diz assim, que as vasilhas vazias ficavam à parte, os vasos cheios ficavam à parte. Pastor, vaso cheio vive à parte. Não adianta. Vaso cheio junto com vaso cheio. Vaso cheio junto com vaso cheio. Então quando ela dava esse vaso cheio, essa vasilha cheia a João, que João colocava ao lado, ela dizia a Pedro, me dá outra vasilha vazia. Aí Pedro lhe dava outra vasilha vazia. A botija do milagre, que havia ficado vazia, porque ela deitou todo o azeite na primeira vasilha, o que era que acontecia para esta botija encher outra vez? Sabe o que era? Que acontecia? Era quando a mulher pegava. O milagre está em nossas mãos. Pastor, eu ainda não estou convencido desse milagre nas mãos. Vem cá vocês 4. Eu vou explicar para vocês de outra forma. Fiquem aqui, eles são os discípulos. Uma multidão de cerca de 12 a 15 mil pessoas está com fome e não tem comida, nem mesmo padaria para fazer tanto pão para dar ao povo. Aí aparece André. O André é aquele jovem que tem solução para tudo. Toda a igreja precisa ter um André. O André disse assim, Jesus, tem um rapazinho ali que tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse, traga o menino. Aí Jesus pega o pão, os pães, são 5 pães e 2 peixes, e ele dá graças. Ele faz o quê? Dar graças. Dar graças. Dar graças significa que ele orou e partiu o pão. Ele partiu o pão. Dar graça dentro da cultura é orar e partir. Aí Jesus dá graça, parte o pão e dá um pedaço. Eu vou te dar um pedaço do pão, dê um pedaço do peixe, dá um pedaço de pão, dê um pedaço de peixe. Ô Judas, seu miserável, está aqui também, né? Vai multiplicar aqui, toma aqui. Tá os discípulos aqui. Tá os discípulos. Aí ele pega os cestos. Os pastores estão entendendo? Ele pega os cestos, tem cestos.
os cestos e coloca na frente dos discípulos. Por que eu estou fazendo essa analogia, pastor? Porque tem gente que acha que quando Jesus orou, aqueles 5 pães viraram mega ultra pães gigantes, e o povo foi lá e cada um deu uma mãozada, encheu a mão de pão e foi comer. Não aconteceu isso, porque a Bíblia diz que Jesus mandou sentar-se na relva grupos de 100 e de 50, e os discípulos iam distribuir os pães para eles. Então o povo, cerca de 12 a 15 mil pessoas, estão assentados na relva em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pede que os discípulos multipliquem os pães, e aí começa a multiplicação dos pães. Irmão, é um dos milagres mais extraordinários que os discípulos vivenciaram, foi a multiplicação dos pães. O que é que está aqui na nossa frente? O quê? Os cestos estão aqui. Os discípulos estão com o que na mão? Vocês estão com pão na mão ou já comeram o pão? Estão com pão na mão, então segura o pão. Aí Jesus disse assim, ó, multipliquem os pães. E eles começam a multiplicar. Corta o pão e joga dentro do... Não, tu já vai jogar tudo? Não joga tudo não. Tu vai multiplicar o pão. Vai cortando, vai jogando. Cadê? Deixa eu ver se Judas está escondendo o pão aqui. Tá não. Então vai cortando e vai jogando dentro do cesto. Aí onde está o segredo? Onde está o mistério? Onde está o segredo? Onde está o segredo? Onde está o segredo? Aonde? Nas mãos. Por que está nas mãos? Porque está nas mãos, gente. Vamos lá, olha, a igreja está inteligente, hein, pastor? Então eles começam a cortar o pão e a jogar dentro do cesto. Vai jogando. Onde está o mistério? Nas mãos. Na onde? Nas mãos. Por que está nas mãos? Por que está nas mãos? Por que está nas mãos? Porque o mistério está nas mãos. Por quê? Porque vamos cortar o pão. Cadê o pão? Cadê você? Já cortou tanto. E o pão da mão não acaba. Agora eles estão demorando a pensar. Falou que o mistério estava nas mãos, não está? Mas como que está na mão? É que o pão que Jesus deu para eles, eles vão cortando e jogando dentro do cesto. Quanto mais você dá, mais sempre você vai ter na sua mão, sempre. Vai dando. Então quando a mulher pegava, ela deitava, colocava, dávamos João colocava a parte, Pedro vinha com outro vazio. Quando ela pegava, enchia. O milagre está na sua mão, a multiplicação está o mistério está na mão. Bendita as suas mãos. Levante uma das mãos, por favor. Levante uma das mãos. Dá um grito de glória para Jesus. Está aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porque à medida que você vai dando, Deus sempre vai dando na sua mão. Glória a Deus. Aprenda a repartir. O milagre de Deus está na sua vida. Glória a Deus. O milagre de Deus está na sua vida, nas suas mãos. À medida, você já observou que tem gente que é assim? Você observou? Tem gente que é ruim. Tem gente que anda com uma figa no bolso. E a Bíblia diz: bem-aventurada coisa é dar. E aqui se multiplica. Vocês 2, 3, vão para lá. Pedro Henrique ali. Aí o que acontece? A mulher diz assim para o seu filho Pedro: ô Pedro, me dá mais uma vasilha vazia. Aí Pedro diz assim, aí o texto diz assim, que as vasilhas haviam acabado. E o texto diz: então o azeite parou. O azeite só para quando os vasos se acabam. Enquanto estiver vasilha, enquanto tiver vasos vazios, vai ter azeite para encher. Desculpe aqui os pastores,
Os obreiros, nós estamos em crise de azeite. Não significa, pastor, eu estou cheio do Espírito Santo. Isso aqui são reações corporais. Porque tem crente que está cheio do Espírito Santo e não pula, não salta, nem glorifica, mas é ativo na obra. Visita, ora, evangeliza, participa ativamente da igreja local. Nós estamos precisando de azeite. Eu saí de Goiânia 18 horas e 7 minutos. Peguei a BR 18 horas e 7 minutos. Eu gastei menos de 2 horas para chegar aqui. Mas foi preciso eu parar para abastecer o carro, porque o carro entrou na reserva. Pastor, para que serve? Para que serve o azeite na Bíblia? O azeite na Bíblia, eu caminho para o final. O azeite na Bíblia serve para 4 coisas, pelo menos. Quantas coisas? A primeira, repete após mim: para unção de reis, sacerdotes e profetas. Então o azeite servia para ungir. Ungir quem? Segundo, o azeite servia para a aflição no estômago. Alguém estava com o estômago aflito, azeite. Terceiro, o azeite servia como bálsamo para curar feridas. Repete após mim: o azeite servia, 2 pontos, ungir reis, sacerdotes e profetas. Segundo, o azeite servia para aflição no estômago. Terceiro, o azeite servia como bálsamo para curar feridas. Já reparou que quando José foi retirado do poço, ferido, José tinha 17 anos de idade, quando sofreu ameaças de morte, ameaça física, psicológica, emocional dos seus irmãos, que estavam, com certeza, jogando pedras enquanto ele estava dentro daquela cisterna, daquele poço. E quando Judá disse: vamos matá-lo, e Rubem disse: não, vamos vendê-lo, eles tiraram José de dentro do poço, e a Bíblia diz, pastor Edivan, que estava retornando rumo ao Egito uma caravana de ismaelita. Essa caravana de ismaelitas, ela estava retornando de um lugar onde produzia o que? Bálsamo. Então mesmo José ferido, física, emocional, psicologicamente, Deus coloca José dentro de uma caravana de bálsamo. Aleluia. De onde que eles estavam vindo, pastor? Está escrito, todo crente sabe: Gileade. Gileade era o lugar que se fabricava o bálsamo. Pastor, mas o bálsamo, ele cura apenas fisicamente? Não, ele cura feridas emocionais. E nessa noite, você vai ser curado das suas emoções.
Receba bálsamo na sua vida. Você sabe que os maiores problemas existentes dentro da igreja com relação à enfermidade não são enfermidades físicas, mas enfermidades emocionais. Tem muita gente doente emocionalmente. Isso chama-se enfermidades psicossomáticas, enfermidades do século. E por conta de todo esse aparato que existe na memória humana, que não tem como ser lida globalmente, através de computadores, através de meios tecnológicos, mas o nosso córtex cerebral, isso aqui, onde estão as nossas lutas, estão aqui dentro, está dentro da nossa mente, e é aqui que se dispara os famosos gatilhos, que todo mundo sabe que é um termo da psicologia, para denominar um estímulo emocional causado no cérebro, que ativa lembranças, traumas, situações marcantes na vida de uma pessoa. Então, essa noite eu quero ministrar sobre a vida de vocês. Sejam livres de todo gatilho que a sua mente vem disparando. Tem gente que dispara facilmente o gatilho da raiva. Seja livre dessa raiva, desse gatilho que você dispara na sua vida. Se você quiser dizer amém, você diz amém. Perda de controle é um gatilho que se dispara. Sabia disso? Perde o controle com tudo, absolutamente tudo. Em nome de Jesus, seja livre desta perda de controle na sua. Receba bálsamo na sua vida. Toda ansiedade, crentes ansiosos. Ei, escuta aqui, ó. Para de querer viver o amanhã. O amanhã não te pertence. O amanhã pertence a Ele. Vive o hoje. Tem pessoas que não vivem porque quer viver o amanhã. Viva o hoje, um dia de cada vez. Você não sabe se vai acordar amanhã pela manhã. Portanto, queridos, toda ansiedade, seja livre da ansiedade. Aprenda a viver o dia de hoje, o agora. Sorri agora. Sorri agora. Toda ansiedade é excesso de futuro. Tem gente que vive estressado. Tem pessoas que não sorriem, gente. Ei, o estresse é excesso de presente. Tudo aquilo que te deixa estressado, o tempo todo estressado, sempre tem que transferir culpa, responsabilidade para outras pessoas. Receba bálsamo nesse estresse, nessa vida estressante. Sorria. Pastor, mas eu não sofro de raiva, perda de controle, ansiedade, estresse. Mas tem gente que sofre de depressão. Sabe o que é depressão? Excesso do passado. Olha para a minha mão esquerda. Esposa, esquece o que passou. Marido, esquece o que se passou. Filhos, esquece o que a mãe e o pai disse. Esquece do passado. Você não é museu para viver de passado, enclausurado numa vida que se torna vegetativa. Seja livre. Receba bálsamo. A mão levantada, a mão levantada. Seja livre. Livre dessas doenças. Jesus. Alguém sente que Deus está aqui? Gente que fica martelando, pastora, o passado o tempo inteiro. Trazendo à memória coisas que não edificam, que só machucam. A casa perde o sentido, o casal perde a harmonia. Receba bálsamo. Até nós obreiros que sofremos mais do que qualquer pessoa, porque a nossa vida não se conta a qualquer um.
Sejam livres, recebam bálsamo. Oh, glória! Irmãos, eu estudo a Bíblia, mas eu sou pentecostal, tá? A mão levantada outra vez. A mão levantada. Levanta a mão, Pedro Henrique. Bate na mão de alguém aí e fala: receba bálsamo na sua vida. Restaura a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, há um médico em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Estava na memória de Deus o culto dessa noite. Valeu a pena a gente estar aqui reunido. Glória a Deus. Deus está curando pessoas aqui. Receba a cura. Seja livre desse passado maldito, dessas palavras que te marcaram, que te machucaram. Para de alimentar esse tipo de situação, de lembrança. Receba bálsamo. Alguém sente a presença do Espírito Santo? Aleluia. Palavras, gestos. Você foi traído, traída. Isso te machuca. A sua alegria, porque a depressão nada mais nada menos é do que o emocional abalado, o psicológico abalado, a falta de motivação. E quando você está desmotivado, aí você se enclausura. A resposta que ainda não veio, a vitória que ainda não chegou, as guerras nesses longos anos e tantas outras coisas faz com que você se apequene. Receba bálsamo. Receba bálsamo. Oh, Rabai, Eva Sheima. Coração ferido que sangra, bálsamo, bálsamo. Quero orar. Eu não vou sair daqui não. Eu termino a mensagem aqui. Glória. Alguém sente que Deus está aqui? Receba a cura, minha filha. Receba a cura. Receba bálsamo. Receba bálsamo, rapaz. O namoro não deu certo, o noivado não deu. Foi livramento. Para de alimentar uma... Não ame alguém que não ame você. Como que você vai dar seu coração a alguém que não é recíproco com você? Receba bálsamo sobre você. Raiva, perda de controle, ansiedade, estresse, depressão, culpa. Pare de se culpar. Perdoe-se. Você não já confessou? Deus não já te perdoou? Para de culpar-se. Para de culpar-se. Seja livre dessa culpa. Receba bálsamo. Todo medo, todo gatilho do medo, medo de investir, medo de tentar, medo de não passar na faculdade, medo de não passar no Enem, medo de elevador, medo de avião,
medo de passar debaixo de escadas, medo do escuro, medo de gato preto, medo de sexta-feira 13. Saia medo, receba cura na sua vida. Vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé. Você está perto de alguém que você pode dar a mão? Pode, chacoalhe a mão dele, a mão dela. Diga, recebe bálsamo. Está perto da tua esposa? Dá um beijo nela, diga, eu te amo. Fale, eu te amo. Fala para o teu marido, eu te amo. Recebam bálsamo, recebam cura. Está perto de papai e mamãe? Diga, eu te amo, meu pai. Eu te amo, minha mãe. Sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vamos orar? Vamos orar? Fale alguma coisa que glorifique a Jesus. Fale uma palavra que possa magnificá-lo. Eu espero você fazer isso. Ei, toda baixo autoestima, receba bálsamo. Toda baixa autoestima, receba bálsamo. Receba bálsamo. Você é o original de Deus. Aleluia. Celebrem a Jesus para eu orar. Celebrem a Jesus. Celebrem a Deus. Jovens, senhores e senhoras, celebrem ao Deus de Israel. Eu quero orar com vocês. Todos os flashbacks, tudo que você vem trazendo, todos esses flashes, essas coisinhas, essas fagulhas, essas luzes que sempre estão brilhando no recôndito da sua alma de forma negativa, receba bálsamo. Toda sensação de vazio saia, receba bálsamo. Sejam cheios do Espírito.
Nós vamos orar. Como é aquele hino da Sara Farias? Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei. Meu filho, eu te chamei. Te faz. Vamos orar. Você gostaria de orar com alguém? Você gostaria de orar com alguém nesse momento? Você gostaria? Ore com ele, com ela. Esse momento, às vezes, Pedro Henrique, Jesus não opera grandes coisas em nosso meio por causa da gente. Clama a mim e responder-te-ei. E a gente é capaz de acreditar mais na oração dos outros do que na nossa. Esse é um momento que Deus pode operar um milagre na sua vida aí. Você pode orar comigo? Você gostaria de orar com alguém? Ore com alguém para salvar. Deixa eu te usar. Amanhã é nós lá. Para curar. Amanhã é nós lá. Quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Você gostaria de orar com alguém? Chega perto dele, dela, pega na mão, no braço, não sei, ora com ele, por favor. Nós oramos nesta noite, nós oramos em nome de Jesus. Ei,
Ore com alguém. Olha, tem homens saindo dos seus lugares para ir orar com a esposa. O pastor já veio. Olha que bonito. Olha que lindo. Você queria orar com alguém? Ore com alguém. Ore com alguém. Pode sair do seu lugar e orar com alguém, não sei. Ore com esse alguém. Ore por ele, por ela. Ore com ele, com ela. Nós oramos, meu Deus. Olha que lindo, gente. Tem gente saindo dos seus lugares para orar com a esposa, com o filho, com o irmão, com um amigo, não sei. Eu oro, Deus, cura-nos nesta noite de toda doença psicológica, de toda doença psicossomática. Cura-nos nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Derrama o teu bálsamo. Derrama o teu bálsamo nesta mente. Derrama o teu bálsamo neste coração. Esse coração aflito, inquieto, ansioso. Bálsamo, receba bálsamo. Derrama o teu bálsamo, Jesus, nos sentimentos, nas emoções, no psicológico, nas motivações. Recebam bálsamo em nome de Jesus. Recebam cura. Cura. Visita o córtex cerebral de cada irmão, de cada irmã. Visita as emoções dessa esposa. Visite as emoções deste marido. Visite as emoções desse pastor, desse obreiro, deste músico, desse crente, desse amigo. Recebam cura. Recebam cura no nome de Jesus. Cura física, do alto da cabeça à planta dos pés. Recebam cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Saia a tristeza, saia ressentimento. Bálsamo que produz desejo de viver. Em nome de Jesus, desejo de morrer, frustrações. Receba em nome de Jesus o bálsamo do Espírito Santo. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, aleluia! E quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada, o povo assim falava. Faltava amigo. Vão celebrando a Deus, vão cultuando a Deus. Apenas alguns vão glorificando o nome de Jesus. Recebam as ordens. Se aproximavam, e outros assim falavam: queremos levar os seus filhos para ser escravos. E ela chorava.
está aqui, repete após mim, diz: o azeite servia para ungir reis, sacerdotes e profetas, servia para aflição no estômago, servia como bálsamo para curar feridas, e por último, o azeite servia para manter as lâmpadas acesas. Cadê as lâmpadas acesas aqui? Recebam o Espírito Santo. Uma pergunta, gente, 1 hora pregando, 1 hora de pregação, uma boa mensagem, 1 hora. Deixa eu fazer uma pergunta: todo mundo é crente? Só os crentes, a mão levantada. Os crentes. Passa a hora de azul, não é não? Venha dar sua vida a Jesus, receber o perdão dos seus pecados. Ela é sua mãe, é? Ela é crente? É? Mamãe é crente. Vem dar tua vida a Jesus. Tu está afastada, é? Quer vir? O Espírito Santo está te chamando. Vem. Eu quero orar. A senhora de azul. A senhora. Só um pouquinho baixinho, Pedro. A senhora não vai voltar para casa da mesma forma que entrou aqui. Não vai. Tem uma essência, tem algo de Deus aqui. Trouxe você, querida. Os crentes, deixa eu ver os crentes aqui desse lado. Os crentes desse lado. Tudo de rosa, né não? Vem. É uma escolha que só você pode fazer. O senhor não é não? É? Glória a Deus. Tem alguém? Os crentes aqui, levanta a mão os crentes para eu ver. Para eu ver os crentes. Glória a Deus. É, minha querida, de azul e a outra. É, esse rapaz de amarelo, tu não é não? Olha lá. O senhor não é não? É? E a senhora também? Todo mundo aqui? A senhora é? É. Irmãos, é porque é o seguinte: a proposta do Evangelho é almas para o reino. Às vezes você vai num congresso, uma alma que aceitou a Jesus já valeu. Eu estou muito feliz pela sua vida, tá? Tá vindo alguém, olha ali, olha voltando. É que o seu lugar, seu lugar não é em outro lugar senão aqui. Seu lugar é aqui, querida. Toda frustração, hoje Deus está curando, hoje Deus está marcando a sua vida. Há um divisor de águas aqui hoje.
o pão partiremos sim. Vem cá, pastor, chegar aqui perto. Ah, pastor, eu tô alegre, eu tô cheio do Espírito Santo, pastor. A senhora tem certeza que não quer vir? O pastor Edivan vai orar pela vida de vocês. Glória a Deus. Estende as suas mãos para cá e vamos estar orando por essas pessoas. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui, Senhor, estão essas vidas, Senhor, que nesta noite decidiu entregando a sua vida para o Senhor. Papai, esteja assim perdoando os seus pecados, abençoando, escrevendo o seu nome no livro da vida. Oh Deus, abençoa de uma maneira maravilhosa e gloriosa, sustentando e abençoando, ó Pai, nessa caminhada, Senhor, amparando dia após dia, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, e ajuda de uma maneira maravilhosa e gloriosa, Senhor. Meu Deus, é a nossa oração, é o nosso pedido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu peço a vocês que aceitaram a Jesus como Salvador, olha para a igreja, por gentileza. Aí é a nova família que recebe vocês com a linda salva de palmas, dizendo que vocês é bem-vindo a esta família. Retornem aos lugares de vocês. Por favor, tome o assento. Os oficiais, o pastor pediu para mim dar uma palavra de dízimos e ofertas. O culto só é completo se tiver todos os elementos: música, pregação, oferta. E eu sei que quando a gente toca no assunto de oferta na igreja, parece ser um bicho de 7 cabeças. Mas lembrem-se que o dízimo, eu queria que vocês repetissem após mim. Diga: o dízimo protege minhas finanças. Os dízimos protegem nossas finanças. Repete após mim: a oferta prospera as minhas finanças. Isso é a função do dízimo e da oferta. Que em todas as religiões, eu sou da Bahia. Eu nasci filho de santo de terreiro de candomblé. Muitos da minha família faziam parte da quimbanda. Você sabe qual é o maior sacrifício da quimbanda? É um boi. Sabe quanto custa um boi? Quanto custa um boi, pastor, aqui? 10 mil? Por aí. É o maior sacrifício que existe. E as pessoas não hesitam em dar um boi para a quimbanda. A família da minha mãe era do lado do catolicismo. Você sabe quanto que é o expediente da igreja católica? O islamismo, o budismo, o shintoísmo, hidromancia, quiromancia, todas as religiões precisa de dinheiro para sobreviver. Só que os taxados, principalmente pela grande mídia e o mundo afora, é apenas os crentes. Prosperidade não é riqueza, prosperidade é ausência de necessidade. Quem comeu aqui hoje? Todo mundo comeu, todo mundo tem roupa, então nós somos prósperos. Prosperidade é você pagar a prestação do seu carro, pagar seu aluguel, abastecer seu carro. Isso é prosperidade. Amados, as coisas que nos conferem poder, elas podem ser perigosas, e dinheiro é uma dessas coisas. Eu fui pregar numa certa cidade, num estado norte do nosso país, e eu fui para a casa do homem que é praticamente o dono de toda a cidade. O cara é muito, muito rico. E eu fiquei impressionado. Os Rockefellers diziam, pastor, que o homem mais pobre que ele conhecia era aquele que não tinha nada mais do que o dinheiro. Eu fiquei na casa desse homem, pastor, sinceramente, ele não é rico, ele é milionário. Mas pensa num homem miserável. Tem gente rico miserável.
ele não tem um bom carro para andar, a casa só Deus, e ele tem condição para isso, mas como o dinheiro confere poder a ele, a cifra prende a pessoa. E tem gente preso às cifras. Vai morrer, vai ficar tudo aí. Vai morrer, vai ficar tudo aí. Pastor, o que significa isso? São as palavras de Jesus: aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. O nosso tesouro é Cristo. Nosso tesouro é Cristo. Por isso nosso coração deve estar no nosso tesouro, que é Cristo. Provérbios capítulo de número 11, 24 e 25, Salomão disse: ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Só mais 2 versículos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 8, verso 12, ele diz que cada pessoa deve dar o quanto pode, porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. As ofertas devem ser de boa vontade. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no coração. Repete após mim, por favor. A oferta nasce no coração. Não é na bolsa, gente. Não é na bolsa. Não é no talão de cheque, é no coração. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Pastor, às vezes as pessoas acham que é a quantidade da oferta, e não é, pastor, o valor da oferta. Não é o valor, é o sacrifício, pastor. É o sacrifício. Por exemplo, eu tenho aqui 100 reais, aí eu dou 10, não dói em mim. Eu tenho 10 reais, eu dou 1, não me dói. Não há sacrifício em eu dar 1. O sacrifício é o que é valioso diante de Deus. Naquele gasofilácio no templo, o povo dava muito dinheiro, o que lhes sobravam, e uma mulher foi lá com 2 moedinhas de bronze romana e colocou dentro do gasofilácio. E Jesus foi lá e pegou as 2 moedinhas e disse: esta mulher deu a maior oferta. Porque não é o valor, é o sacrifício que você faz. Eu não sei como que é que oferta, pastor. O pessoal vem aqui ou os oficiais vão lá? Eles vêm aqui à frente no gasofilácio, não é? Por favor, está aqui? Coloca aqui, meu filho. Você vai colocar as mãos em toda pessoa que vem aqui ofertar. Isso. Levantem-se para a gente orar, por favor. Levantem-se para a gente orar. Enquanto vocês oram, enquanto vocês se levantam, meus livros, gente, ó, 50 sermões de ouro, meu sermonário, Inferno, Ficção, Realidade. Ô Pedro, neste livro eu transcrevi o testemunho do pastor Antônio Munhoz, que foi o 3º vice-presidente da CGADB durante muitos anos, o pastor lá na Assembleia de Deus, em Americana, no estado de São Paulo, que ele, após o pai morrer, o pai não voltou para Jesus, e ele pediu a Deus, para que Deus mostrasse onde o pai dele estava, e Deus levou ele no inferno, e ele viu o pai dele. Eu transcrevi o testemunho aqui nesse livro. Pastor Antônio Munhoz morreu tem 3 anos, com quase 100 anos de idade, um velho cheio do Espírito Santo. Ele viu o pai dele, e o pai dele reconheceu ele e disse assim: Tonico, você veio me buscar. Você tem que ler, são aproximadamente 5 páginas, o testemunho do pastor Antônio Munhoz. A inveja, síndrome de Lúcifer, Gadara, o pecado, a minha língua grande. Esse aqui você dá alguém de presente. Aqui não tem fofoqueiro, mas tu deve conhecer. Coloca debaixo da porta ou na caixa do correio, viu?
Vende o kit com 7 livros, R$130, é muito barato. 7 livros por R$130. Vai estar na mesinha ali, aceita Pix, Bolsa Famílias. Eu oro, Deus, pelas finanças dos seus filhos, aqueles que vão vir aqui à frente ofertar, aqueles que já estão com sua oferta, cédula, que vão ofertar na máquina, no Pix. Senhor, abençoa cada um. A minha oração nesse instante é para que o Senhor alargue as suas tendas, visite sua amassadeira, sua sementeira. Abençoa o boi, a vaca, a empresa. No nome de Jesus, eu abençoo as finanças dos seus filhos, para a glória do seu nome. Amém. Sua necessidade atende hoje. Não tem